Em uma bela tarde, Rebeca caminha em direção à sua casa, sentindo a sensação de dever cumprido após 2 semestres da faculdade concluídos. Ela chega em sua residência, contente pois saberia que iria passar suas férias na casa de sua avó. Entretanto, arruma sua mala. Ela navega pelo grupo do WhatsApp e recebe um áudio compartilhado. Como a mensagem veio do grupo dos amigos, Rebeca nem se importou em ouvir, pois sabia que seria algum áudio bobo. Após arrumar as malas e colocá-las no carro, percebeu que estava prestes a escurecer. Precisava chegar a tempo de fazer o jantar para sua avó. A viagem estava longa e calma, faltando meia hora para chegar com seu celular quase descarregado, ela decide ouvir o áudio mandado no grupo. Quando a adolescente iniciou o áudio, ela começou a ouvir um grito angustiante de desespero, corvos a crocitar e um sussurro de uma mulher ao fundo, Matinta Pereira. Ela sussurrava entre os sons de pássaros em extremo desespero. Matinta Pereira? Rebeca sussurrou. Enquanto observava o seu celular desligando, ela sentiu um medo absurdo em seu coração. Quando tentou ligá-lo novamente, uma coruja negra se chocou sobre o vidro do carro. Aos berros, Rebeca desceu do carro, com medo, porém preocupada com o pobre animal. Quando saiu do veículo, um vento forte a recebeu. Já estava tarde, ela precisava ir rápido. Quando foi analisar o animal, percebeu que era uma coruja preta com os olhos vívidos de vermelho sangue. Quase que imediatamente seu corpo sentiu um extremo arrepio. Ela se sentiu agoniada. Parecia que alguma coisa estava errada. Foi quando sentiu um arranhão em suas costas e um cheiro fortíssimo de sangue. Com um gigantesco pavor, a pobre menina nem conseguia reagir à imagem que via à frente, por causa do pânico extremo. À frente ao corpo da coruja esmagada estava estável um homem alto, com roupas de couro e completamente coberto por sangue. Seus olhos transmitiam um terror absoluto. Ele tinha um olhar assassino tomado por desejo inconsolável de sangue. Um homem a encarava profundamente, que desejava algo dela. Naqueles terríveis olhos ela viu refletida sua profunda vontade de fugir, como se algo a tentasse alertar o que poderia acontecer com sua vida. Pensamentos terríveis passaram por sua mente. Não teria forma de escapar. Seu celular estava descarregado e não haveria forma alguma de pedir ajuda. Em um instante de consciência, Rebeca percebeu que não haveria volta. Deveria tentar escapar de alguma forma. Ao perceber que um pouco abaixo tinha uma afiada pedra, tentou pegar e atacar o homem. Com o coração acelerado, Rebeca decidiu que não se renderia facilmente. Ela avistou uma trilha estreita que se afastava da estrada principal. Era uma opção arriscada, mas parecia ser a única chance de escapar daquele pesadelo vivo. Ela pegou a coruja ferida e seguiu para a trilha. Seus passos eram apressados e a sensação de perigo iminente a impulsionava para frente. Enquanto seguia pela trilha, os sons da floresta pareciam ganhar vida própria ao seu redor. Os galhos das árvores se agitavam de forma inquietante, e uma brisa gélida cortava o ar, fazendo-a tremer. A coruja em suas mãos parecia ainda mais pesada, como se carregasse consigo um peso sombrio. A escuridão da noite tornava a trilha assustadora, mas a coragem de Rebeca a mantinha avançando. Ela podia sentir olhares ocultos a observando, e o som dos passos sussurrantes parecia acompanhá-la. Ela se viu cercada por uma aura de medo e mistério. Enquanto a figura sombria com roupa de couro e olhos assassinos a perseguia, seu desejo insaciável de sangue aterrorizando o ambiente. Finalmente, emergindo da trilha, Rebeca chegou a um pequeno claro iluminado pela luz da lua. Ela se virou para confrontar um homem que a perseguia, ainda segurando a coruja em suas mãos trêmulas. Os olhos do homem brilharam com uma intensidade sinistra, e ele deu um passo hesitante em sua direção. Com um grito de determinação, Rebeca ergueu o animal na direção do homem, com uma tentativa desesperada de afastá-lo. Um homem rosnou, sua figura parecendo se contorcer e se misturar com as sombras circundantes. Ele se deteve por um momento, como se a coruja tivesse algum tipo de poder sobre ele. Com a coragem renovada, Rebeca aproveitou a oportunidade e correu na direção oposta. Ela avançou pela clareira, seus pés mal tocando o chão enquanto ela buscava refúgio.
Atrás dela, um homem rugiu de frustração e raiva, mas ela não olhou para trás. Seu único objetivo era escapar desse pesadelo vivo e encontrar a segurança. Enquanto adentrava mais profundamente na floresta, os sons sussurrantes começaram a diminuir. A sensação de perigo gradualmente se dissipou. Rebecca continuou correndo até que finalmente emergiu do outro lado, onde a luz do dia começava a se filtrar através das árvores. Exausta e aterrorizada, ela finalmente parou para recuperar o fôlego. Ela não sabia se estava a salvo, mas pelo menos havia escapado da ameaça iminente. A coruja ainda estava em suas mãos, uma lembrança constante da escuridão que a perseguira. Rebecca sentiu uma estranha sensação percorrer seu corpo, enquanto a criatura ferida começou a se transformar. Diante de seus olhos incrédulos, a coruja se metamorfoseou em uma idosa de rugas profundas e aparência frágil. A mulher parecia exausta e ferida, e Rebecca sentiu compaixão por ela. Sem hesitar, ajudou a idosa a se levantar e a apoiou enquanto a levava arrastando até o carro. Com cuidado, acomodou-a no banco de trás e dirigiu de volta à casa de sua avó. A jornada foi silenciosa, mas o olhar agradecido da idosa transmitia uma profunda gratidão que a transcendia as palavras. Chegando à casa da avó, correu para contar o que havia acontecido. Sua avó, preocupada e assustada, escutou atentamente a história e imediatamente concordou em ajudar a cuidar da idosa misteriosa. Ela sabia sobre as histórias que eram passadas de geração em geração, histórias que despertavam medo e respeito. Enquanto a sua avó foi procurar ervas medicinais para tratar dos ferimentos da idosa, Rebecca permaneceu ao lado dela, observando-a cuidadosamente e com curiosidade. A idosa estava deitada na cama, sua respiração fraca e sua aparência enigmática. Rebecca sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto a observava. De repente, os olhos da idosa se abriram e Rebecca deu um passo para trás, pegando o terço da avó como um gesto instintivo de proteção. A idosa olhou para lá e com um olhar penetrante, mas não havia hostilidade em seus olhos. Lentamente ela começou a falar, sua voz sussurrando como um vento nas árvores. Minha jovem, eu sou Matinta Pereira, eu sou a guardiã da noite, mensageira entre os mundos, meus gritos protegem as casas dessa fera, uma criatura sedenta de sangue. Rebecca engoliu em seco, sentindo um misto de medo e fascinação. Matilda Pereira continuou a falar, explicando a natureza do encourado e seu papel em afastá-lo das casas das pessoas. Ela descreveu o encourado como um ser que se alimentava da energia vital das pessoas, atacando-as durante a noite e deixando um rastro de terror. À medida que a conversa prosseguia, Fania começou a entender a complexidade do folclore que havia se tornado realidade diante de seus olhos. Ela percebeu que havia mais coisas entre o céu e a terra do que ela poderia imaginar. Enquanto Matilda Pereira falava, Rebecca sentiu uma mistura de respeito e admiração pela mulher idosa que dedicara sua existência a proteger os outros. Matilda explicou que estava enfraquecida devido ao acidente com o carro e a um encontro recente com o encorado, mas que estava determinada a continuar sua missão. Ela agradeceu a Rebecca por sua ajuda e compartilhou uma série de instruções sobre como manter a criatura afastada e proteger sua casa. Com a promessa de que cuidariam dela e de sua missão, Rebecca e sua avó trataram dos ferimentos de Matilda e ajudaram a se recuperar.